Aqui está o programa PlantCress, nós vamos trabalhar com ele. Ele já está instalado aqui no computador, então aquele que vai primeiramente trabalhar com ele precisa de instalá-lo. Ele entra no site onde tem o programa e baixa para uma pasta o seu setup. Eu tenho aqui essa pasta, né? Programas prontos, fazer setup. Então eu vou lá no site e baixo esses dois arquivos aqui para uma pasta no computador. E quem está interessado em trabalhar com o PlantCress. Lá na pasta ele vai clicar no Setup e vai instalar o PlantCress. Vamos abri-lo. Ele está aberto. Vamos iniciar. Esse programa foi desenvolvido pelo professor Tomate aqui no Portes, da Universidade Federal de Goiás, professor aposentado. Primeiramente, vou entrar com os dados. Então aqui eu entro com dias após pode ser o plantio, ou data da coleta, normalmente dias após a emergência das plantas. Aqui eu tenho área foliar, matéria seca total, matéria seca de folha. Então vamos começar aqui, vamos colocar um dado arbitrário aqui, 10, área foliar 0,3, matéria seca total 15, matéria seca de folha 10. Tá, Enter, ele vai enviar para a janela, para essa grid, os dados. Vou colocar agora 20, na data após a emergência. Área foliar, vamos colocar aqui 0,9. Matéria seca total, vamos colocar 25. Matéria seca de folha, 15. Enter, enviou. Se eu errei aqui, eu venho aqui em cima, sobre a linha, e mando excluir. E volto lá e continuo com a inserção dos dados. Então vai lá, 20, área foliar 0,9, matéria seca total 25, matéria seca de folha 12. Enter, mandou para os dados. E assim segue. No final eu mando salvar o projeto. Eu dou um nome para ele aqui. MP e vem aqui em salva e vai salvar na pasta que eu desejo, né? E lá já salvou. Bem, como eu já tenho um arquivo gravado nesse computador, eu vou já passar para frente para não demorar muito. Então, vou fechar aqui e passar para a etapa seguinte. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo nesse projeto, nesse programa, é ajustar uma equação aos dados de área foliar, matéria seca total, matéria seca de folha. Uma vez ajustado aos dados, uma vez ajustada a equação a esses dados, nós passamos a calcular ou estimar os indicadores fisiológicos de crescimento, taxa de crescimento da cultura, taxa de crescimento relativo, taxa de crescimento, como nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos ver primeiramente a área foliar. Vamos escolher uma equação. Então, pode ser linear, quadrática, cúbica, exponencial quadrática, exponencial cúbica, sigmoide. Então, eu vou escolher aqui a equação. Primeiro, a cúbica. Vamos ver se os dados vão... Se o ajuste vai ser bom. Eu já tenho aqui, está vendo um arquivo que eu gravei, está aqui. Aquele outro está aqui, ó, TMP, mas não tem dados suficientes. Vamos nesse aqui mesmo. Então, aperto em abrir. Vai abrir aqui o arquivo. Tenho dias após a emergência das plantas. O Y observado e o Y calculado. Então, o que o computador, o que o programa fez? Ele pegou esses dados observados e entrou no sistema, até aqui, ó, ajuste equações, e ajustou a equação cúbica. Ela está aqui. O coeficiente de correlação é 0,98. 0,98. Aqui nós temos a análise de variância. Regressão, resíduo total. Eu venho aqui no F calculado, vou lá na tabela, vejo o F tabelado. Se o calculado for maior que o tabelado, o ajuste é significativo, certo? Então, tá aí. Vou passar para frente, vamos fechar aqui.
eu faço isso para todas as variáveis, né, que estão aqui. E, uma vez escolhida a melhor equação para folhear, melhor equação para matéria seca total, melhor equação para matéria seca de folha, eu venho estimar os indicadores de crescimento da planta. Aqui eu vou escolher qual a equação melhor para folhear. Foi a exponencial quadrática. Qual a melhor equação para a matéria seca total? Também foi a exponencial quadrática. E para a matéria seca de folha, também foi a exponencial quadrática. Poderia ser qualquer uma dessas aqui, certo? Eu venho aqui, abrir o arquivo, vou aqui em dados, CO2, feijão, e mando calcular. Então aqui eu tenho desamparo de emergência, aqui são dados originais, não são valores calculados. E aqui eu tenho as equações ajustadas, certo? Exponencial quadrática, exponencial quadrática, exponencial quadrática. Eu vou mandar então agora, a partir das equações, as melhores equações aqui, eu vou estimar taxa de crescimento da cultura, taxa de crescimento relativo, taxa de crescimento líquido, razão de área foliar específica, e aqui é fluxo de CO2, seria uma taxa de fotossíntese média daquelas plantas, em função das datas. Então, vamos lá. Gerou aqui, conta aqui, TCC, TCR, tal, razão de área foliar específica e TFL. TFL que dá em micromol de CO2 por metro quadrado de folha por segundo. Seria uma taxa de fotossíntese ao longo da idade da planta. E são valores médios, né? Então, no finalzinho aqui, a perda de CO2 é maior do que a incorporação de CO2, então fica negativo. Mas eu não quero, para exponencial cúbica, matéria seca total, eu acho melhor a exponencial cúbica. Coloco aqui, ela já mudou aqui. Matéria seca total já mudou aqui, vou mandar gerar. Então aqui já gerou outros valores. E assim vai. Aqui nós mandamos imprimir. Aqui nós podemos imprimir ou então gravar em PDF, certo? Você manda imprimir. Não tem impressora ligada aqui, então não vai imprimir, certo? É só ligar na impressora que vai funcionar para imprimir os dados. Vamos para frente. Aqui eu tenho calculado os indicadores de crescimento por aquelas equações matemáticas que tem nos artigos científicos, principalmente os mais clássicos. Então eu quero calcular aqui indicador de crescimento clássico, em função daquelas equações, eu comparar com os estimados a partir das equações ajustadas aos dados. Então, eu venho aqui, abrir o arquivo, esse aqui, abrir. Então, os dados são tudo dados observados, né, dados de campo. E aqui eu tenho a TCC, TCR e duração de área foliar. A TCC aqui não tem, porque é a diferença entre duas datas consecutivas. Matéria seca 2, né, matéria seca 1, dividido por T2, tempo 2 menos tempo 1. Mesma coisa aqui, então não vem nada aqui. Ok, manda imprimir, tá? E aqui já tem a duração de área foliar. Então vamos fechar e vamos passar para frente. Vamos calcular a duração de área foliar. Eu quero a duração de área foliar, que é a quantidade de folha produzida ao longo do ciclo da planta. Eu quero aqui para equação quadrática. Eu coloco aqui, mando abrir o arquivo. Ele está aqui. E aqui já está a duração de área foliar. Aqui a duração de área foliar, ela foi calculada por integral, mas baseado no área do trapézio. Para cada dia que eu tenho uma duração de área foliar, uma produção de folhas, e afinal soma isso tudo aqui, eu tenho aqui a duração de área foliar completa entre o dia 10 e o dia 79. Aí eu quero a exponencial quadrática. Coloco aqui, mando calcular, já muda aqui. Aí eu quero a linear, coloco aqui, a linear nunca é boa, calcular. Está aqui, certo?
e aqui retorna. Esse trabalho, esse programinha foi muito trabalhoso para fazer, fiz tudo com meus recursos, gastei muitas horas, espero que sirva para muitas pessoas utilizar, talvez ajude muita gente. Teve aqui o Giancarlo Santana, ele é programador, e eu contratei para me ajudar, porque era coisa demais. Então eu fazia todos os formulários e tal, e eu ia pedir ele para me ajudar, para fazer, e eu paguei ele. E ele ia me ajudando a fazer a codificação do programa. É isso aí.